Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez às lives das terças com Paulo Penha. Hoje falando sobre jornalismo esportivo. Então nós temos nossos convidados, elas estão entrando aqui. Daqui a pouquinho já começamos. Então vamos lá esperar o pessoal chegar. Já vou inserir elas aqui. Vamos lá. Isso. Já temos aqui a Larissa e a Carla entrando. Aí o pessoal chegando. Show, já estão chegando aqui. Vamos lá, vamos ter um papo bem interessante, bem bacana sobre o jornalismo, gente. Vou preparar aqui. Beleza, aí pessoal chegando. Ah, a Carla já chegou. Aham. Pessoal entrando. A Larissa tá aqui, a Carla também. Muito bom. Larissa, tudo bem? Carla? Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Opa, tudo certinho. Carla falando aqui de Curitiba. Aqui não, que eu não tô em Curitiba hoje, né? Mas a Carla falando de Curitiba, a Larissa falando lá de Manaus. Isso? Isso. Que ainda são 7h36. Aí tá cedinho ainda, que bom. É verdade. É demais, né? Nesses dias a gente fez uma live também com o pessoal de Portugal, tudo conectado, é muito gostoso isso, né? E para mim, eu agradeço muito o aceite de vocês para participar da live. Já vou falar aqui que nós tivemos um probleminha, o Caê mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que ele foi convocado de última hora para fazer cobertura de um evento. Vocês são jornalistas e sabem muito bem como funciona isso, né? Então, infelizmente, né, que pena, né? Ele foi o primeiro a aceitar o convite já umas 2 semanas atrás, né? Mas a gente sabia que tinha essa questão da escala e que poderia ter algum tipo de imprevisto mesmo, né? Mas, bem, o show não vai ficar menos abrilhantado, porque vocês duas estão aqui e vão poder contar bastante sobre quem são vocês e a história de vocês. Mas deixa eu fazer a apresentação bem certinha aqui para o pessoal conhecê-las um pouquinho, tá bom? Aí a gente vai fazer uma gira, né? Assim, primeiro aí você se apresenta um pouquinho melhor, conta um pouquinho melhor sobre a história de vocês dentro da área, por que vocês escolheram a área. O show é de vocês, tá bom? Tá certo. Então deixa eu só abrir aqui as apresentações. Tava falando agora mesmo com o Caio, eu falei, Caio, vou falar de você lá que tava a chamada para você. Então deixa eu só fazer a apresentação dele aqui também. Né? O Caio Mota, jornalista desde 2004, chegou em 2007, né, ao Globo Esporte, e se tornou setorista em 2008. Apaixonado por corrida, busca de informação, né, está em sua 9ª temporada cobrindo o Flamengo, tendo já passado pelo Fluminense, Vasco, Chapecoense, Chelsea, cobriu a Argentina do Messi nas últimas 2 Copas do Mundo, já contou histórias em 20 países, 2 Olimpíadas, 2 Paralimpíadas, 2 Mundiais de Clube e Champions League, né? Ele mesmo falou, Paulo, uma pena, tudo que ele estava bem legal, assim, bem animado para participar aqui da live, mas o dever chama, né? Então, ele mandou um abraço para todos, né? E até ele ia enviar para mim um áudio aqui. Ele falou, vou enviar o áudio. Eu falei, não dá mais tempo de enviar o áudio, tem que começar. Então, assim, bem tudo corrido, muito corrido. né? Exatamente. Então, vamos aqui para nossas 2 grandes convidadas que estão aqui nesse momento, né? Olha lá, isso. Patrícia está aí na live. E a Patrícia, ela é jornalista também, ela faz cobertura do vôlei e tudo, né? A Patrícia participa bastante aí, vai interagir legal com a gente. Então vamos lá. Carla Benetti, apresentadora do programa Sport Time, produtora do conteúdo esportivo e locutora, né? A Sport Time é uma produção independente, né, da Maurício Cordeiro Produções. Tem como principal objetivo a divulgação das diferentes modalidades, focando nas experiências individuais dos atletas, com o objetivo de mostrar o que está além dos primeiros colocados, né? Como ela colocou, porque é na massa de atletas amadores que encontramos grandes histórias, conquistas e superação. Muito bem-vinda, Carla, obrigado por aceitar o convite.
E a Carla é legal, eu já conheço há alguns anos, né? Justamente porque foi até na minha clínica fazer uma entrevista comigo na época sobre a do tênis, né? E aí a gente manteve contato, né? E agora eu vou te entrevistar, cara. Legal. Lógico, estou aqui. Obrigada pela oportunidade. Ah, eu que agradeço. Muito obrigado. E Larissa Balieiro, 30 anos, está no mercado jornalístico desde 2009, jornalista formada em 2012 pelo Centro Universitário Norte Uninorte, repórter da Rádio Difusora do Amazonas desde 2011, com cobertura esportiva há 9 anos, coordena o simpósio de jornalismo esportivo na Amazônia. Já foi premiada com o Prêmio Profissional da Imprensa Esportiva, atuou em coberturas da Seleção Brasileira, Campeonato Brasileiro, Libertadores Feminina, jogos da Série D e C, além de campeonatos locais na modalidade masculino e feminino. Trabalho, né, nas redes sociais, né? Principal rede é o Twitter, né? A única mulher que faz esse tipo de cobertura no estado do Amazonas. Muito nos honras, bem-vinda. Eu que agradeço, de verdade, o convite. Mais uma vez, boa noite aí também para nossa convidada, nossa colega aqui também, né? E para mim foi uma honra. A Amanda me entrou em contato comigo semana passada, e a Amanda, a gente também se conheceu por esse mundo virtual. E é muito legal porque ela fez um trabalho que ia falar de 11 mulheres de todo o país, né? Então, faltava alguém da região norte, ela me encontrou ali meio que por acaso nas redes sociais, por isso que viva a tecnologia. E aí até hoje a gente se fala, a gente é amiga. Então, é claro que tudo que puder agregar para a gente ter esse conteúdo aqui, eu vou estar sempre à disposição. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, Paulo. Maravilha. E ela é uma grande parceira também, apaixonada pelo mundo esportivo, que está sempre comigo aí me ajudando pra caramba também, né? Assim como a gente tem a Patrícia aqui também, que é do mundo do jornalismo, também está sempre muito apaixonada, dando ideias. Paulo, fala sobre tal coisa, sobre tal tema, né? E aí vai passando. É muito legal, muito gostoso isso. E o objetivo dessa nossa live aqui, para vocês verem, eu sou psicólogo do esporte, né? Trabalhei há 16 anos na área, e aí fala, mas nossa, mas o Paulo está fazendo umas lives, né? Que muitas vezes assim, não tem muito a ver com a psicologia em si. Tudo tem a ver com a psicologia, né? Porque o que a gente quer aqui? A gente primeiro quer mostrar e valorizar o trabalho de cada um, né? O trabalho de vocês que é tão significativo, é isso que destaca tanto os esportes, os atletas, né? Em suas diferentes modalidades, né? Sem vocês, né, ficaria uma coisa tão restrita, tão fechada, tão, né? E vocês conseguem levar, né, o esporte, né, e o nome do esporte para todos os lugares. Então a gente valoriza muito. E também é importante os atletas, né? Eu falo muito aqui para os atletas também. Ah, o balde aí, legal. E aí, como que é, né, a visão dos atletas perante o jornalismo, né? Como é a relação, né? Essa sinergia, essa conexão entre as áreas. Então, o nosso objetivo aqui é ter um papo como às vezes é difícil acontecer, né? Geralmente é isso, né? O jornalismo é tal coisa, a pessoa tem tabus, ideias simplesmente, mas como eu também tenho vários colegas que são da área do jornalismo, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, tem muito sentimento, tem muita emoção, tem muita paixão, tem tanta coisa. Então eu queria começar já dando a palavra a vocês. A gente pode ir na ordem de apresentação, né? E fica bacana daí. Daqui a pouquinho a gente deixa aberto mas só para organizar o início. Fale um pouquinho, então, para o pessoal conhecer melhor. Aí sim, uma apresentação mais profunda da carreira de vocês, como vocês se inseriram nesse mundo do jornalismo. Para começar essas duas questões. Bom, no meu caso, a história é bem diferente, vamos dizer assim, porque eu estudei biologia, né? E acabei indo trabalhar em rádio. Tentei sair do rádio, nunca consegui. Então, fui radialista durante muito tempo e dali para trabalhar com a comunicação foi fluindo, a coisa fluiu mesmo. Em 2010, quer dizer, desde 92, eu e meu marido montamos uma produtora de vídeo aqui em Curitiba. Ele já tinha trabalhado muitos anos no esporte da Globo, depois trabalhou aqui também com Galvão Bueno, na CNT aqui em Curitiba, e a gente vinha trabalhando com produção de conteúdo, produção audiovisual e tal, e aí quando foi 2010 ele falou, vamos fazer esporte. E eu falei, como assim vamos fazer esporte, né? Vamos criar um programa de esporte. E vocês não imaginam o que é, e principalmente o que era em 2010,
a gente se envolver numa produção de conteúdo esportivo independente. Então, foi muita garra mesmo, foi só os dois, a gente produziu conteúdos semanais, meia hora de conteúdo esportivo semanal, em 2 pessoas. Acho que a colega deve entender o que eu estou dizendo, não é fácil, né? Então, foi muito legal. A gente conseguiu exibição primeiro num canal a cabo, né? E depois a gente acabou passando pela TV Paraná Educativa, hoje é Paranaturismo, a TV Evangelizar, a gente conseguiu uma audiência nacional sempre em 2. E foi muito, para mim, tem sido até hoje, porque depois que a gente começa, não para mais. E eu tive, como é esporte amador, e como eu te falei, eu sempre busquei as histórias do povo, aqueles que estão na massa, como que eles vão parar ali, por que eles estão ali, o que os motiva a estar ali, seja numa maratona, seja num triatlon, no tênis, em vários esportes. Então, e eu também eu e o Maurício optamos por mostrar os esportes adaptados. Existe uma dificuldade de divulgação dos esportes adaptados fora Olimpíadas, né, Paralimpíadas. E o que esses atletas, para chegar numa Paralimpíada, passam na sua história antes, né? Então, a gente viu, inclusive, atletas com deficiências neurológicas graves e que estão ali no esporte. E isso é uma motivação incrível para a gente. O trabalho é realmente muito enriquecedor. Quando você fala assim, eu mostrei hoje um paratleta e eu motivei um deficiente físico a participar do esporte, a ver no esporte que ali ele vai encontrar autossuficiência, ele vai encontrar relação social. O esporte é enriquecedor. Então, eu passei por todos os esportes, a gente falou de todas as modalidades, eu aprendi muito com eles, principalmente com esses atletas da massa, né? Nosso canal, com todas as dificuldades, o canal Sport Time no YouTube, hoje está com 4.700.000 visualizações, o que, para quem não conseguiu o investimento necessário, foi uma grande conquista, né? Então, eu sou muito feliz de poder participar da vida dos atletas como eu participei até hoje. Fantástico. Obrigado, cara. História mesmo boa. Então, a minha carreira, ela começou... Na verdade, o esporte sempre esteve na minha vida, né? Minha mãe é ex-jogadora de futebol e já teve um início aí de carreira bem diferente, porque normalmente a influência do futebol na família é do pai, né? Ou pelo menos era. E a minha mãe sempre me ensinou a gostar de futebol, minha mãe sempre assistiu o jogo de futebol. E eu sou muito fã do Kaká, o jogador de futebol. E aí, quando eu comecei no mercado, eu tinha um sonho que era escrever para o jornal impresso, mas assim, nem cogitei o esporte. Passei por vários estágios até chegar na Rádio Difusora, que é a rádio que eu estou hoje, completo 10 anos de emissora. E a Difusora é a rádio mais antiga do estado do Amazonas, né? Tem 73 anos de história. Era a única rádio que tinha na época. E quando eu cheguei lá, me foi feito o convite. A rádio já tinha uma característica de 40 anos de cobertura do futebol amazonense. E me chamaram para cuidar das redes sociais, porque estava no início, não tinha nem Instagram direito. E assim eu comecei por lá. E aí, aquela paixão que veio o tempo todo me paquerando ao longo da infância, a gente se casou, né, de vez. E aí eu tô lá e sou repórter de campo quando tem transmissão, só que com a pandemia a gente acabou tendo que se reinventar. E aí eu migrei mais para rede social para fazer um trabalho mais do meu nome mesmo, né, no mercado. E dentro desse cenário todo, há 6 anos eu coloquei outro plano que eu tinha, outro sonho que eu tinha, que era o simpósio de jornalismo esportivo na Amazônia, para trazer profissionais de fora para cá, para o estado do Amazonas. E a gente ia para a 5ª edição, veio a pandemia, enfim, a gente não vai comemorar essa 5ª edição, se Deus quiser. E o padrinho do evento é o Mauro Naves, porque eu aperrei muito o Mauro Naves nas redes sociais para ele poder vir para cá, e aí ele acabou se envolvendo, gostou, e hoje é um grande amigo que eu tenho. O Caê
é um dos meus próximos convidados do simpósio. Então, eu abracei o jornalismo esportivo de uma forma que realmente eu gosto. Hoje o futebol amazonense vive um outro patamar e eu fico muito feliz de ter presenciado. Eu sou a nova geração já, né? Nesses últimos 10 anos o futebol evoluiu muito. Então hoje meu trabalho é muito no Twitter, de trazer todas as informações do futebol amazonense, além de eu apresentar o quadro de esporte da rádio, que é o Sala 10, que foi outra criação minha que eu pedi, né? A gente saiu da AM, teve aquele período de todas as AM virarem FM, e lá na rádio é FM e AM. E aí, quando extinguiram a AM para FM, a gente virou Band News, e aí não teve mais espaço para o futebol amazonense, então eu fui lá com a direção, apresentei o projeto, falei, poxa, a gente não pode abandonar a bandeira do futebol amazonense, a bandeira da cobertura. E aí a gente criou o Sala 10, que é o quadro que está há 3 anos no ar, um quadro de esportes. E aí eu estou envolvida ao máximo que eu puder no futebol, no jornalismo esportivo. Diferente da Carla, eu realmente, meu foco foi muito mais o futebol, que ainda é um mercado muito amplo no Brasil, né? E aqui no estado do Amazonas não seria diferente, já que o futebol é pouco visto. Mas é da forma que eu encontrei e eu sou muito realizada, graças a Deus, com essa profissão. Muito bom, quer dizer, brigando, né, para valorizar o futebol no estado, né, o esporte de maneira geral também, né? É verdade. E eu acho que a história das duas tem muita similaridade mesmo, né? Vamos fazer acontecer, de explorar, né? É legal essa visão que a gente tem, né? Às vezes o pessoal... Eu vou falar para vocês como psicólogo, né? E que atende muitos atletas. E assim, a gente ouve quando o atleta está num porte médio para alta, de alta performance, de visibilidade, né? Eles têm muitas visões, né, da empresa. Outras muito amigáveis, outras muito ásperas, né? Doídas, né? Então, eu queria que vocês, antes da gente adentrar em alguns pontos importantes aqui, eu queria que vocês comentassem pontos marcantes na profissão de vocês como nesse meio do jornalismo esportivo. Então, Carla, você tem alguma história, alguma situação assim para comentar para a gente? Bom, história não falta, né? Tem muitas, assim. Mas eu queria dizer para vocês de uma em especial, o José das Neves. Ele é um triatleta e ele tinha um filho que era deficiente. E aí eu tô lá fazendo a cobertura de uma prova de triatlo, de repente eu vejo aquele cara correndo, empurrando uma cadeira de especial, né? Não era bem uma cadeira de rodas, era uma cadeira própria para corrida. Empurrando era o filho dele na cadeira, muito comprometido, não sei dizer qual a dificuldade que ele tinha, qual o problema de saúde dele, né? E ele corria com aquele menino empurrando a cadeira de roda, depois ele chegava na praia, ele pegava o menino no colo, corria para dentro do mar, colocava num bote, nadava o trecho da prova, puxando o bote com o filho, e depois ele ia para o ciclismo, engatava o carrinho e ia pedalar com o filho. Então, quando eu conheci, eu fiquei muito impressionada, porque eu sei que é difícil o triatlon, já assim, para uma pessoa comum correr, mas ele era um pai. E aí eu soube, ele tinha sido abandonado pela esposa com o menino doente e mais outro filho. O outro filho também virou triatleta, inclusive é um atleta muito competente. E dali, depois daquela reportagem, parece que ele ganhou ainda mais força quando ele se viu na cobertura. Eu entrevistei ele, ninguém nunca tinha falado com ele, ninguém nunca tinha entrevistado, dado um espaço para ele. Então aquilo me tocou de uma forma muito impressionante. E eu abri para ele uma porta, ele foi até no Fantástico depois, contar a história dele e tudo. Então, histórias de superação são inúmeras, mas essa em especial foi muito marcante mesmo. Boa superação aí, né? O que a Carla citou o esporte, ele é movido à superação, né? A gente tem N exemplos, por isso que eu sou a favor e sempre digo que o esporte, ele salva. Não importa a modalidade, mas o esporte salva. E é a iniciação de uma educação, né? No esporte você também conta o professor. Na verdade, o professor é o início de tudo. Mas acho que, trazendo uma história assim, aqui no estado do Amazonas, em específico, o futebol, o futebol é o principal, aqui sempre foi
um cenário muito escondido do resto do país. Então, é muito comum aqui você ter atleta que vai treinar atravessando o rio, na canoa, atleta que vai de ônibus pro treino, atleta que a mãe trabalha na feira, vai 4 horas da manhã e, enfim, tenta dar o sustento para o filho poder ir para a escolinha à tarde. Eu conheço um jogador de futebol que é o Cristiano, ele é amazonense, ele vestiu a camisa do Nacional uns anos atrás, e ele ia 4 da manhã para a feira, para a principal feira aqui de Manaus, vender camarão com a família dele. Chegava ali 4 da manhã e tal, e voltava 8h30, 9 horas para ir treinar no Nacional. Isso foi por anos ele fazendo isso, até que o empreendimento da família vingou, ele saiu do futebol. Então aqui a superação é meio que até diária mesmo. Agora recente eu fui para Manacapuru, que é uma cidade aqui a 2 horas mais ou menos da capital, e eu fui despretensiosamente assistir um jogo, era a Princesa dos Solimões, que é o time da cidade, e o Amazonas Futebol Clube, que é um time de 2 anos, que até o Ibson, né, ex-Flamengo, estava jogando por aqui. E esses dias eu descobri uma coisa meio que sem querer, e eu fiquei bem emocionada, porque tinha um atleta lá, novo, né, 20 anos, que já tinha me falado dele, o pai era aquele, sabe aquele filme do Zezé de Camargo, que a família ficava, o pai ficava ligando para todo mundo tocar "Eu Amor, Eu Amor"? Aqui aconteceu parecido, porque o pai ficou o tempo todo, olha, Larissa, meu filho vai jogar, da mídia, não sei o que, pra ele, quem é o jogador e tal. E aí é o Tico. E esses dias eu descobri que fizeram um quadro com uma foto que eu fiz do celular, uma coisa assim tão corriqueira, eu fiz a foto e publiquei, né? A Derbaulana faz troca de comando, entra aí, lateral direito, o Tico, sem saber que ele tinha sido o primeiro jogo da vida dele como profissional. E o Tico vem de uma família em que o irmão dele é volante no Vila Nova, lá de Goiás. Ele tem mais um irmão por lá e tem um irmão aqui que está tentando futebol. Eu descobri que é uma família de quatro filhos, em que os 4 querem futebol. E aí esses dias ele me contou, a gente, enfim, teve uma conversa sobre esse quadro, eu tive uma conversa com a família e eles me contaram que Manacapuru não é muito diferente do centro da capital aqui do Amazonas. A gente sabe como é difícil, como é tentador para os jovens, outros tipos de caminhos. Então, cada jogador, cada menino que escolhe, ou menina que opta, né, pelo futebol, está sendo salvo aí de muita coisa. E aí ele me contou da história de superação, da escolha que ele fez. Então, é muito comum aqui, a gente agora está tendo histórias de jogadores também, jogadores do interior que estão tendo destaque no cenário nacional. Agora a gente teve um time daqui que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro e a artilheira do time é uma mulher, a Fabíola, que estava no Fortaleza, veio para cá. Eu perguntei outro dia dela, e aí, Fabíola, acabou o campeonato, o que tu vai fazer? Ela disse, eu vou voltar para minha lojinha, cuidar do meu filho, e futebol agora vai ficar para um outro momento, mas eu estou feliz de ter participado de uma competição nacional. Algo que eu nunca esperei, ela nunca esperou, ela sempre olhava o futebol pela televisão como se fosse uma coisa inimaginável, até porque ela não é da capital, ela é de Itacoatiara, que é outra cidade daqui, 4 horas da capital. Então, assim, são várias histórias mesmo, e como a gente está em Manaus, o esporte é muito assim, é o cara que treina no flutuante, que é aquela casa em cima do rio, que é aquele espaço que tem mesmo. Então, as histórias são inúmeras e eu fico feliz que cada vez mais eles se superem, né, em busca dos sonhos deles. Bacana, você conta a história, eu estava lembrando, em 2019 eu fui fazer uma série de cursos, fui dar palestra na UFAM também, então tem um colega meu que mora aí em Manaus, e aí ele foi falar, Paulo, agora que você veio para cá, deixa eu fazer um tour. Daí ele pegava o carro dele, entre as palestras, cursos, ele dava uma geral na cidade, mas não na parte turística, mas no cotidiano, né? Daí ele falou, Paulo, olha, a cidade ainda não, olha a realidade como é. Olha, daí eu lembro até hoje, bem perto do centro, né? Mas numa caída, assim, aquele campinho de terra, o pessoal jogando, né? Ele falou, isso aqui é o normal. Agora, esse aqui é um dos melhores, né? Veja só a situação, né? Isso aqui, por exemplo, no Paraná, falar isso aqui é uma situação mais limítrofe, uma situação onde é mais... Aqui é o normal, ele falou. E tem um pouco disso também ainda na cidade em si, né? No estado, né? Ainda as oportunidades não são tão fáceis, né? Apesar de estar desenvolvido, você ainda esbarra aí muito nessas situações bem atípicas mesmo.
Eu queria comentar uma coisa que vocês estão falando, para o pessoal ouvir e entender também a diferença que uma boa imprensa, um bom jornalismo, ele pode ajudar a mudar a vida de um atleta também. Né? Porque aquilo que a gente fala da visibilidade, né? Vocês podem falar um pouquinho mais disso, o que vocês sentem a respeito disso? Olha, eu recebi várias vezes informações, assim, mensagens, e depois entrevistava num momento e depois encontrava em outro, né? Principalmente nos esportes amadores, vamos dizer assim, né? Porque o foco do esporte amador é aquela competição com a pessoa mesmo, é consigo mesmo, né? A pessoa está ali, não interessa se ela está em quinto, em quarto, em último lugar, interessa para ela o que ela conseguiu evoluir naquele momento. E a divulgação disso para eles, eu percebi muito, era um estímulo, era assim uma força que dava para eles continuarem. Então, por exemplo, em corridas de rua, eu encontrava os atletas e eles diziam, nossa, o meu amigo me viu, o meu amigo falou comigo, o meu parente não sei de onde me viu, e isso diziam eles, me faz correr com mais vontade. No caso daqueles que já estão despontando, que já estão ali nos primeiros lugares, que têm mais chance de seguir mais à frente, né, e que têm um objetivo de vitória, de primeiro lugar, a divulgação para eles é fundamental por conta dos patrocínios, é lógico. Quem quer investir se não aparece? E hoje o esporte está vivendo esse problema, né? A não ser o futebol, as outras modalidades perderam visibilidade. Os times, os atletas perderam patrocínios. Por quê? Porque não conseguem aparecer, já que a gente está vivendo um momento muito peculiar. Mas já foi e continua sendo difícil para esses esportes terem visibilidade. Então, você colocar um microfone, dar a oportunidade desse atleta contar a sua história, mostrar as suas conquistas, isso é, sem dúvida, um grande empurrão, vamos dizer assim, né? É a oportunidade de aparecer e se ver ali representado por seus iguais também, né? Então, eu acho que o papel do jornalista nesse ponto é realmente motivar e principalmente exibir. Eu nunca cobri uma logomarca, eu nunca borrei uma marca de um patrocinador, eu sempre fiz questão de mostrar quem estava apoiando aqueles atletas, porque o atleta precisa de apoio financeiro, é necessário, não é... o cara está ganhando dinheiro. Não é, o cara não ganha dinheiro com o esporte, gente. O esporte, não ser aí, vamos falar do futebol, que ganha, mas aí ganha lá na frente, né? Como ela falou, é muito difícil o começo. Chegar ali e ser reconhecido, e ter o seu patrocínio, e estar tranquilo, é muito difícil. Quantas pessoas treinam e quantas pessoas conquistam, né? Então, acho que mostrar o atleta, mostrar os seus patrocinadores, quem está apoiando, é de fundamental importância para eles. Essa questão da visibilidade, ela é fundamental, né, para você divulgar seu trabalho, seja ele qual for. E até eu esbarro em duas situações. A primeira, a Carla falou que se já no futebol você encontra aí vez ou outra um problema de visibilidade, imagina no futebol amador, em outro tipo de modalidade, que é menos visado, ou menos procurado, né? A exceção, é claro, quando tem Olimpíada, aí os outros esportes eles ficam em voga ali, mas depois vem Copa do Mundo e acaba abraçando a Eurocopa, enfim, tem mais modalidades, mais competições voltadas para o futebol do que para outros esportes. Então, isso já é um fator que meio que grita aí para patrocinador, grita para quem quer investir que o futebol é maior que os outros esportes. Então, já é o primeiro baque que você tem aí. E eu esbarro em duas situações. A primeira envolve o meu trabalho. Da questão da visibilidade, quando eu fui para o Twitter, por exemplo, é porque na rádio em si, é rádio, né? É rádio. Então, aqui, por exemplo, se eu for entrevistar o Tico, por exemplo, que está em Manacapuru, eu tenho certeza que a bisavó do Tico vai ouvir na rádio, porque é muito comum no interior escutar rádio. Então, isso aí é um público fácil, é a família dele. Mas a família dele já abraça ele. Como é que ele faz para alcançar, de repente,
o dono do a empresa que está patrocinando o Manaus, por exemplo, que é até a camisa que eu estou agora, que é o time que está na Série C aqui no estado. Como é que ele vai fazer? O cara é empresário, ele não vai ficar chutando na rádio, ele vai estar o quê? No celular, na internet. Então, quando eu migrei para o Twitter, foi mais por isso. Então, qual é o meu tipo de trabalho? É aquele atleta que passou na base e foi para o Fluminense, é aquele atleta que está parado depois de operar o joelho, mas fez um golaço num grande campeonato. Então, eu faço um trabalho de resgate e é muito engraçado, porque a partir do momento que você começa a ter uma linha de trabalho, eles começam a te procurar. Então, meio que tu fica ali tentando dar a visibilidade que eles pedem. Hoje mesmo, tem um cara que passou por futebol aqui esse ano, e aí ele mandou uma mensagem: pô, Larissa, me dá uma moral, eu tô parado em casa, eu tenho um filho, e eu tô sabendo que vai começar a competição. Aí eu falei: beleza, não se preocupa, porque eu tô fazendo uma matéria, fazendo um levantamento de quantos atletas que passaram pelo Campeonato Amazonense estão empregados nessa pandemia, conseguiram uma sequência boa de temporada, porque aqui também é um problema em relação ao resto do país. Aqui o cara vem contratado por 4 meses. Aí você pega aí o Sudeste, o calendário é cheio. Normalmente é 6, 7 meses, aí você consegue. Mas 4 meses é muito difícil. Então aqui também é muito comum contratar o atleta com pacote, 1 mês de trabalho, ou então 7 jogos, enfim. Então, trabalhar essa visibilidade hoje na internet é o primeiro ponto. O segundo ponto do esporte, aí eu puxo a sardinha até para a nossa profissão, que é de jornalismo de assessoria. Eu, como repórter, às vezes eu tenho uma dificuldade enorme de ter acesso a uma informação básica, assim, de um determinado atleta ou de um determinado clube. E eu percebi muito isso no futebol feminino daqui, por exemplo. Porque eles não investem em assessoria, não é só o feminino, o masculino também. Mas o JC, por exemplo, que estava lá no interior, lá em Taquatiara, jogou brasileiro 2 meses e meio, era uma dificuldade de eu conseguir dar a visibilidade que eu precisava. Caramba, 2 anos de fundação, campeão amazonense no primeiro ano, chegou às oitavas de final no primeiro ano do brasileiro, e aí você ficava mandando mensagem, aí era pro técnico, o técnico levava o celular para a jogadora, e a jogadora que veio do interior, não sabia nem mexer. Incrível que pareça, é muito comum. A pessoa ainda não sabe nem que existe essa tecnologia a seu favor. E aí o clube não tem o clube não tem rede social, o clube tem um site, mas não tem a rede social. Então aí você é o tempo todo nadando contra a maré ali, porque a visibilidade ela é importante, mas ela precisa estar atrelada. O repórter, jornalista querendo dar visibilidade, mas a gente também tem um certo acesso. Então não vou enumerar aqui a quantidade de vezes em que eu desisti de um material, porque eu fiquei mais de 4 horas para conseguir um telefonema para gravar uma sonora. E aí jornalista também vive com tempo, não é só aquela matéria. Então a visibilidade, seja em qualquer modalidade do esporte, ela é uma via de mão dupla. E é bom quando você começa a ter um mercado, assim, as pessoas começam a te procurar. Então é muito comum hoje, não sei se isso acontece com a Carla, acredito que sim, mas é atleta ligando: pô, Larissa, sou artilheira aqui no campeonato tal, tô longe da minha cidade, mas eu sou artilheiro. Pode me mandar, meu amigo, pode mandar foto, vou divulgar você, sim, senhor. E outro dia eu divulguei um atleta e veio uma empresa que está apoiando um clube e retweetou o que eu postei. Aí eu até mandei para ele, pô, Larissa, obrigada, tomara que ele me procure. Eu falei: cara, é uma ponta do iceberg que eu posso fazer por vocês. O cara não tem assessoria, não tem nada, mas é um pouco complicado, mas eu gosto dessa visibilidade porque eu acho que é o que a gente pode fazer, né? A gente tem que colaborar. Uhum. Carla, quer comentar alguma coisa? Não, é que eu acho incrível a realidade do Brasil, né? Eu ouço as histórias dela num lugar tão distante do nosso, né? Mas a gente está conectado, né? Então você vê a vontade dela de fazer a coisa acontecer com as dificuldades dela, a gente aqui com as nossas. Então você vê que tá de parabéns. Eu queria parabenizar ela, né? Obrigada. Tá todo mundo junto, né? E vejam, vocês comentando essas histórias, né, a gente vê a importância da área e a importância do reconhecimento do atleta, né, na busca, né, dessa conexão com a área. Eu ouço alguns atletas falando: eu tenho medo. Ai, meu Deus, eles vão me julgar, eles vão me criticar. Mas calma aí, né? Não é isso. Né? Você pode estar conectado, você pode usar, você pode se apropriar, você pode pedir ajuda. Né, e usar como meio. A gente fala: quem é visto é lembrado, né? E vocês são o meio para isso também, né? Quem é visto não é lembrado. Gostei, ó.
Escutei isso no primeiro dia de aula da faculdade. Eu vou julgar... Pode falar. Escutei essa frase no meu primeiro dia de faculdade. No primeiro dia de aula, a professora Júlia Tavares entrou e falou: vocês são jornalistas a partir de agora e quem não é visto não é lembrado. Eu nunca esqueci. Eu trabalho com alguns atletas, eles têm, às vezes, vergonha de aparecer. Eu acho que aí tá um bom recado, né? Às vezes a gente tem que trabalhar essa timidez, né? Mas vai lá, não é só você conseguir um resultado, né? Não adianta nada você ter uma medalha, e a medalha... Hoje eu não tô aqui, mas geralmente eu tenho um troféu meu, deixo aqui visível. Porque, pô, tem que mostrar para os outros que você ganhou alguma coisa. Tem que, sabe? E as pessoas têm vergonha. Então a gente tem que trabalhar isso no atleta para que dele possa buscar, né? Realmente formas de se expor. Isso é bem legal. Até entrou aqui o atleta Léo, da natação, aqui do Santa Mônica. Ele é um que sempre entra nas lives, participa de todas, né? E ele sempre aqui, oi, como ele colocou agora aqui, boa noite, amigo, né? Já tá aqui, tá aparecendo, olha, ele tem a oportunidade de mostrar o nome dele, né? E aí as pessoas já, quem que é esse Léo? Quem que é esse garoto? Né? Já busca. E isso é muito bacana, né? O atleta que tá mais desinibido, que gosta de se expor, porque no esporte tem que se expor um pouco, né? Se ficar tímido demais, não importa o quão campeão pode ser, ele não vai conseguir se estabilizar realmente profissionalmente na área, né? Engraçado, eu achei que era uma coisa restrita aí, né? Porque aqui, de 5 atletas, 4 fogem na entrevista, principalmente os daqui que não estão acostumados com a holofote. A gente chama, menino, a gente chama leseira aqui, né? Para com essa leseira, vem falar com a gente. E não sei falar não, é muito comum entrevistar atleta dizer, me diz o que eu tenho que responder. Mas é legal porque é até engraçado que tem uns que dizem assim, poxa, me ajuda, eu queria falar legal, eu queria falar bem. Outros têm vergonha de falar errado, escrever errado. Eu até brinco, né, que eu digo, então vai olhar os atletas que vocês gostam, né, que vocês são fãs. De vez em quando eles escorregam também, isso faz parte. O negócio de você é lá com a ponta do pé. Eu, se pegar a bola, eu vou errar tanto quanto vocês podem errar no português, cada um no seu quadrado. Então, aí eu tento deixar eles meio desinibidos, mas nossa senhora, não faço entrevista ao vivo assim, tem uns que tiram o microfone ao vivo. Aí é engraçado vendo vocês falando, a Carla até falou da questão da gente estar conectado, né, em realidades bem diferentes, é o extremo do país aqui praticamente, né, e eu achava que era uma coisa bem restrita aqui. Eu falei, não, lá fora eles estão acostumados, futebol e tal, mas não é engraçado, porque aqui é de 5 atletas, 4 tem vergonha. Olha, eu tive várias experiências em entrevistar e senti a dificuldade dos atletas, não quero falar, e não posso, não sei o que dizer, não fala comigo. E eu desenvolvi uma técnica, né? Nosso programa não era ao vivo, e eu dizia, olha, no Sport Time ninguém fala errado, ninguém fala bobagem, todo mundo aparece falando bem, então não se preocupe, que você falar mal, eu vou colocar só a sua parte boa, então pode falar à vontade, e aí a coisa fluía, né? Mas existe muita essa limitação de, meu Deus, como que eu vou falar, o que que eu vou falar, quem que vai ouvir, né? Tenho muito. Incrível. Tem que trabalhar aí, né? Eu vou jogar uma outra pergunta para vocês aqui. Quais, na experiência de cada uma profissionalmente, né? Quais as grandes barreiras e dificuldades que você já passou na sua área? Quem pode começar? Olha, eu acho que eu posso falar porque a gente tem um programa independente. E acho que eu sei fazer, mas não sei vender. E isso foi um grande problema. Isso foi... E para mim, isso é uma coisa minha particular. Infelizmente, eu gostaria de ser uma grande empresária, uma grande vendedora. Não empresária, mas uma grande vendedora mesmo, que eu acho que a venda é tudo na vida, né? Para várias coisas. Então, eu acho que, para mim, a maior dificuldade em tudo não foi trabalhar, não foi entrar na lama, no velocross, que eu cheguei a gravar com lama até o joelho. Eu fazia a parte de câmera e depois eu corria lá para fazer a entrevista, já estava toda aquela lama só, cansada, moída, mas estava ali. Isso tudo foi diversão, sabe? Ter que estudar uma pauta antes, como eu falo de vários esportes, eu sempre tinha que me atualizar daquele esporte para poder chegar numa competição, não podia perder. Tudo isso foi diversão, foi aprendizado. Mas a busca de patrocínio, essa sim, foi um grande desafio, até hoje né?
Ainda mais para um programa independente, né? Porque assim, já é difícil, não é tão rentável você vender o esporte, né? Historicamente, o esporte ele sempre foi aquele parente mais afastado que a pessoa só convida porque coube na mesa, no convite, enfim. E já que a Carla falou da questão do patrocínio, eu trabalho numa emissora em que 95% da programação ela é tudo menos o esporte. E na emissora que eu trabalho hoje, eles não querem mais esporte, não querem. Então, na hora que vem um grande patrocinador lá, tá aqui, quero anunciar aqui na rádio difusora, tudo bem. Mas o esporte ele não é oferecido, o esporte ele fica de lado. Então, passando assim pela dificuldade, é isso. Por exemplo, hoje eu vou fazer futebol, quando eu vou no final de semana, eu vou inteiramente de uma forma independente. Eu não tenho escala de trabalho, eu vou porque se eu não for, eu não tenho conteúdo para o programa que eu criei, o Sala 10. Que é um programa que eu tenho que estar o tempo todo ali brigando para acontecer, porque é a primeira coisa que cai, quando tem futebol, no caso, na rádio transmite outros tipos de campeonato, é o primeiro esporte que cai, é o primeiro quadro que cai. Então, acho que a dificuldade em si é do esporte, é de você vender, de você manter a pessoa interessada. Várias vezes eu fiz uma matéria em que eu saí, ai meu Deus, realizada da matéria, e tive que ler comentário do tipo, pra que tu tá perdendo teu tempo com isso aí? Ninguém vê isso, ninguém tá nem aí, futebol daqui é morto. Isso é jogar um banho de água fria no teu trabalho, porque ninguém sabe do sacrifício que a gente faz. E quando eu digo da superação, o atleta se supera no esporte, quem cobre o esporte se supera na força de vontade de colocar o produto no ar. Então, hoje eu tenho um programa independente no YouTube, que estou junto com 4 colegas nossos aqui da imprensa. Cada um tem seu emprego, um é do esporte, eu sou difusora, um é da federação. E a gente se juntou e tem um programa independente no YouTube, que é o Fora de Série, em que toda segunda e sexta a gente reúne para falar do futebol amazonense, para chegar no público que a gente quer. Porque nos veículos que a gente trabalha hoje, não querem saber. E aí, diferente, por exemplo, a Carla bate cabeça ali para tentar vender, ela queria ser uma empresária e ter esse tato. A gente não pode bater de frente com chefia, né? A gente não pode ali ficar, bota essa matéria porque senão a gente perde emprego e aí já é sacrifício demais, né? Perder emprego por causa de uma matéria. Mas o esporte em si, até quando eu vou palestrar por aí, eu falo para eles, eu falei, vocês estão determinados a entrar nessa área? Porque ser jornalista já é difícil. Agora você ir para essa editoria em que literalmente, você tem que pegar a bola e você fazer o gol. Porque você não tem meio de criação, você não tem atacante, você não tem zagueiro não no futebol, como é uma grande equipe. É você, a bola, você chuta, você agarra, você faz o gol, você comete a falta. Então é muito limitado ainda essa audiência. Imagina para o esporte olímpico, por exemplo. Imagina para ela que tem que sair do futebol e ir para um esporte que, na teoria, de 5 pessoas, 4 falam de futebol. Então, o esporte em si, acho que é a grande barreira de quem trabalha com ele, é tentar atrair, vender, fazer ele ouvido, visto, lido, né? Então, acho que é mais ou menos por aí também. Perfeito. O pessoal está comentando aqui embaixo justamente, sou independente também, pessoal, eu vi aqui de Liga do Nordeste, o pessoal aqui participando bastante, né, e mostrando a realidade, assim, como a gente está vendo, né, Brasil todo. Porque a realidade brasileira. É do esforço, né, essa Liga Nordeste, por exemplo, não tem só eles, tem o Futebol RS do Rio Grande do Sul. Eu vejo muito a página independente, que você vai lá, o cara não é jornalista, ele é um torcedor apaixonado, aí por isso que eu digo, futebol é movido a paixão também, não é só da torcida não, é de quem cobre. Então, acho que o mínimo que tem que fazer é dar engajamento na rede social, se for o caso, curte, comenta, compartilha, faz alguma coisa, encaminha. É uma troca mesmo, porque é muito difícil. Você está atrelado a um veículo, você tem sua limitação, mas se você sai do veículo, você continua com sua limitação até maior, porque tudo depende do seu tempo. Tudo depende do seu tempo. Então, se você está no esporte, está fazendo uma página independente, mas você tem um emprego, aí seu emprego consome 70% do seu dia, só sobra 30% para você fazer a sua independência. E às vezes você não consegue suprir. Aí quando você
lança uma notícia lá, a pessoa está esperando no outro dia uma outra notícia, mas você não consegue atender porque você tem seu emprego. Então, assim, é muito ralado você ir para essa independência mesmo para divulgar o esporte. Mas é muito satisfatório quando você tem um retorno de ver que seu trabalho está sendo entregue, que as pessoas estão vindo. Isso aí não tem preço nenhum, não. Bacana. Eu tenho um colega meu, não sei se você conhece, Gilmar Couto, aí de Manaus, e ele também montou, junto com os colegas, no YouTube, né, para falar sobre esportes de maneira geral. Então eles falam de futebol, mas eles falam muito de lutas, eles falam de Olimpíadas, eles falam de outros temas, né, do esporte em Manaus, né, acho que é TV Mascate, alguma coisa assim, né, onde ele tem o programa dele dentro ali do... Lembrei dele. E é bem interessante, uma vez eu conversei com ele ano passado, quando em Manaus estava bem crítica a situação aí do Covid, e eu vi um ao vivo dele, daí eu mandei no WhatsApp para ele, falei, Marcos, o que você tá fazendo? Tava na Ponta Negra lá? Praia da Ponta Negra. Bem ali na orla, né? Uhum. Tava bem na orla ali para fazer uma entrevista, tava lá fazendo assim. Eu falei, cara, o que você tá fazendo na rua? Essa coisa, eu falei, a gente tem que fazer notícia, não dá para ficar parado, trancado, a gente... E ele falou, e tem gente aqui criticando a gente, né? Então tem muito disso também, né? Tem um detalhe que a Carla falou de independência, eu vi o rapaz comentar. Eu me pergunto para quem é independente para se credenciar para cobrir um grande evento também. Imagina a dificuldade que é. Porque eu boto lá meu CPF, eu dou enter lá no site da CBF, já vem foto, CPF, tarará. Eu fico pensando assim, o dia que eu sair da difusora e quiser para algo independente. Então, é por isso que esses veículos independentes também brigam muito pela visibilidade. A gente falou do atleta, mas o veículo que é independente, ele precisa dessa visibilidade. Porque na hora de vender, na hora de... Poxa, tá aqui, meu trabalho está sendo entregue, não foi uma coisa que eu criei outro dia só para entrar nesse jogo, só para entrar nesse torneio. Então, o veículo independente, ele também sofre desse reconhecimento, em que ainda a CBF, no caso, as grandes federações, elas hoje, eu até tive uma conversa outro tempo com a CLE, que é a Associação de Cronistas daqui, eu falei, vocês têm que abrir um parênteses para quem trabalha na rede social. Existe um trabalho lá. Vocês têm que abrir a mente de vocês para quem trabalha no YouTube. Existe gente lá. Hoje o jornalista, ele forma e faz o que ele quiser, ele não está mais atrelado da redação. Então eu falei, vocês têm que abrir a mente de vocês, porque hoje em dia, a grande televisão, a grande mídia, ela não está tão focada no esporte. O esporte, ele se separou. Não é à toa que a Globo perdeu vários direitos de várias coisas, outros veículos estão abraçando, outros streamings estão surgindo. A Série C é feita por 2 plataformas de streaming independentes, que é a DAZN e a TVN Esportes. Então, assim, está se abrangendo. Então, assim, eles têm que se desatrelar ali de que só existe televisão grande, rádio e impresso. Tem internet. Seria um momento de uma grande oportunidade, então. É uma grande oportunidade no mundo hoje jornalístico esportivo, então. Eu diria que sim. Tá abrindo. Quando eu falei que eu era uma das únicas daqui, no Twitter, hoje eu vejo uma moça, o nome dela é Pietra, que ela começou a fazer essas publicações de jogo de base daqui. Eu achei fantástico. Que ela até falou, Larissa, fiquei com medo de tu achar que eu tava te copiando. Eu falei, meu amor, eu quero que isso se propague. Porque se você está divulgando futebol de base, é o menino que está no início da carreira que para ele isso daí é um brinde você divulgar que ele fez o gol. Um brinde que você vai divulgar a primeira vez que ele pegou na bola e fez um gol. Então, que continue. Eu falei, continue nessa, vá pegando gancho, vá pegando corpo. Você sai da faculdade há 1 ano, ainda não conseguiu emprego na área, né? E aí eu falei para ela, continua. Hoje o veículo independente não é mais só a câmera, o microfone e você para a rua fazer povão, não. É você gerar conteúdo. E o que mais tem na internet é conteúdo, né? Boa. Eu vou aproveitar e emendar. A Carla, quer falar? Não, pode falar. Eu ia só fazer emenda dessa conversa que a gente está falando de credencial, de entrar, porque uma das perguntas que eu já ia fazer hoje é como vocês se preparam para a cobertura de um evento esportivo? Então, vocês podem já emendar e comentar um pouco como é na experiência de cada um, é óbvio, daí? Então, como eu trabalho muito com a parte de esportes amadores e fiz várias competições, inclusive de vôlei, nacionais de fisiculturismo, gente, é uma loucura, vocês não têm ideia o que é fazer uma cobertura de fisiculturismo. Quando eu cheguei lá, eu não imaginava o que eu ia encontrar e que tipo de atleta eu ia encontrar, aprendi muito. Então eu era sempre muito bem recebida, porque eu não tinha, nunca tive
a disputa com outros veículos para fazer uma cobertura. Então, no hipismo, eu fiz coberturas ao lado da equipe da Globo e eu não tive problema nenhum de credenciamento nesses eventos, porque, na verdade, a imprensa geral não vai muito nos eventos amadores, nem nos eventos esportivos, campeonatos nacionais de modalidades que não são convencionais, como é o caso, por exemplo, aí do fisiculturismo, né? Eu fiz cobertura nacional de peteca. Vocês imaginavam que tinha campeonato nacional de peteca? Entendeu? Então, os meus eventos eu realmente não tive esse problema de credencial, porque eu era sempre bem-vinda. Alguém apareceu para fazer a cobertura daquele evento, né? Depois, a gente, quando estava já na TV aberta, eu comecei a receber material de coberturas de eventos do Brasil todo para que eu pudesse divulgar no programa. Então, eles me mandavam as imagens brutas e mais o conteúdo para que eu fizesse uma matéria e colocasse no programa, mesmo não estando presente no evento, né? Então, com relação a esse problema das credenciais, eu nunca tive. O preparo, no meu caso, sempre foi um desafio, porque são muitas modalidades diferentes, cada uma tem, né, a sua peculiaridade, as suas regras. Eu tive que aprender muito sobre futebol americano, sobre rugby, né, as regras, quais são as jogadas. Então, o meu preparo sempre foi, primeiro, estudar muito antes de qualquer evento que eu fosse fazer, né, e depois conversar muito com os atletas a respeito da realidade deles, porque vinha deles muito da informação. Na finalização da matéria, vinha, então, aquele refino para colocar um pouco mais de informação técnica daquele esporte que era pouco divulgado. Então, a preparação, a principal, eu acho que é estudar sempre, estudar o que você vai falar e não ter vergonha de perguntar. Eu perguntava, eu não sabia, eu perguntava para o treinador, para o técnico, para o organizador do evento, eu queria saber. Então, a curiosidade move, né? Essa preparação, Carla, parabéns, porque esses esportes aí que você está falando, uma vez eu fui cobrir uma luta aqui de Mr. Cage, né, que é MMA, acho que foi uma das primeiras que fizeram aqui, e como eu cheguei também, não teve, né, credenciamento, na verdade eu cheguei lá, se duvidasse me chamavam para lutar, que eles estavam querendo era público, gente para estar lá, né. E aí eu encontrei uma enorme dificuldade de meio que entender o que eu estava fazendo lá, porque quando você não tem um esporte que ele é tão habitual na cobertura, você tem dificuldade até de encontrar servo para estudar aquele esporte. Então a informação ela vem muito do treinador, do atleta, realmente. Eu lembro que eu cheguei, perguntei lá tudo que eu podia da competição, por que Mr. Cage, quem é Mr. Cage e tal, e tal, tal. Fiquei quase uma hora ali, a gente fica meio com a cabeça em trevo, assim, porque é muita informação. Então, por isso que eu falo para ela parabéns, porque naquele dia lá eu penei. Na sequência me mandaram para um handebol, mas handebol já é uma coisa mais tranquila, eu fiz muito na escola. Mas imagina, ser para futebol americano, rugby, né? Então é árdua, é superação mesmo. A minha preparação, como eu já estou há 9 anos já na cobertura esportiva, e no futebol específico, eu brinco que a história ela só se renova, né? Então hoje eu já consigo fazer ali na beira de campo, dependendo do jogador, eu já sei, a primeira vez que o jogador fez um gol ali, porque eu acostumo, né? É uma sequência. Futebol é temporada, então normalmente a temporada repete com o treinador, com o jogador. Hoje em dia a minha maior preparação é Série D e Série C na cobertura, por conta dos times de fora que vêm para cá. Então, eu sou muito caxias mesmo, eu sou de anotar, eu não gosto de celular, nessa hora eu não gosto de celular, para mim é papel mesmo, porque papel não vai embora, não vai rasgar, é só botar na bolsa. Celular, né, pode bateria descarregar, enfim. E aí eu vou de tudo, treinador, quanto tempo, quem está pendurado, qual é o jogador que mais faz gol, se o time tem costume de fazer mais gol no primeiro, mais gol no segundo tempo, porque isso vai determinar e editar. Porque quando a gente está na cobertura do rádio especificadamente, o cara está ali no carro, ele quer imaginar o cenário que está ali. Então, o seu Arnaldo Santos, que é o narrador, fala lá, Larissa, alguma informação? Tem sim, Arnaldo. O Hamilton, que está pegando a bola agora, pode completar 80 gols
pelo Manaus Futebol Clube e se tornar um dos maiores artilheiros de um clube que tem menos de 8 anos de existência. Então, isso para o atleta daqui. Aí, quando é um atleta de fora, eu sempre fico com aquela desconfiança, porque eu já pesquisei um atleta, mas na foto ele era louro, é que ele chegou de cabelo preto. E eu olhava a escalação, olhava para ele, olhava a escalação, olhava para ele, falei, gente, esse homem não tá aqui. Não encontrava? Eu, artilheiro do time, como que esse homem não veio pro jogo? E a Carla falou não ter vergonha de perguntar. Aí aqui, eu lembro que nesse dia eu tava sozinha lá e era homem atrás de homem. Mulher, quando tá no meio do esporte, assim, eu lembro que foi logo no comecinho, a gente fica sempre com vergonha de perguntar mesmo, porque a gente já está ali sendo pré-julgado para muitos homens, né? Para muitos homens, a mulher não sabe mais do que eles sabem mais do que a mulher, enfim, esse é o discurso eterno deles. Eu olhava pro treinador, falei, cara, se eu for perguntar ao treinador isso, ele me der uma resposta atravessada, me chamar, eu fiquei. Aí eu não tive coragem, fui com massagista. Eu falei, Beltrano, cadê o goleador? Como é que vocês não trouxeram o goleador? Não, moça, tá ali, o goleador tá lá. Eu falei, não é, moço, ele é louro, não sei o que. Ele, não, é porque ele é louro porque ele fez uma promessa. Aí ele cumpriu a promessa e ele voltou pro cabelo. Ah, tá bom e tal, e tal. Eu falei, ufa. Aí, assim, e eu tinha feito detalhado, eu tava preocupada, mas a maioria da minha preparação é mais nessa. Por os daqui é mais fácil, mas eu gosto de pegar números, informações que dá uma valorizada, né, no atleta. E para os de fora é isso, eu pego cartão, gol, por onde passou, do time em si, como é que tá o time na tabela, próximo jogo, o máximo de informação, porque te deixa muito confortável para você fazer a cobertura, te deixa bem mais tranquila. Então a gente pode dizer que uma dica aí para os colegas do jornalismo é sempre muito estudo, muita dedicação do esporte, do time que você está fazendo a cobertura, realmente é envolvimento, né? É, muito envolvimento, que aí fica divertido depois, né? Você flui, o trabalho flui muito mais fácil. Perfeito. Com certeza, estudar sempre, perguntar sempre. Legal, né? Eu tô vendo agora, eu até fiz uma cara aqui e falei, caramba, deu 9h30 já, né? Aqui, né? Manaus não, ainda dá 8h30, né? Aqui, é. Mas a gente está indo pro final da nossa live, né? Então, tem mais algumas perguntinhas para fazer aqui. Então, quem está aí interagindo, quiser perguntar alguma coisa, aproveita que daqui a pouquinho já passa uma pergunta. Mas, assim, a gente está falando aqui, né, sobre, então, a preparação de cobertura, a gente está falando sobre as grandes barreiras, os grandes desafios, vocês comentaram também, né? Mas existem grandes prazeres, grandes glórias dentro da profissão do jornalismo? Sempre. Nossa. Gente, você vê uma matéria, repercutir, as pessoas te mandarem as mensagens e dizer para você, puxa, nunca tinha visto o meu esporte tão bem explicado como eu ouvi quando eu fiz cobertura de enduro, de regularidade. E ninguém entende o que é enduro, né? O cara pega a moto, se manda para o meio do mato, quando você vê ele já está voltando, você não sabe o que aconteceu no meio do caminho, né? Então, eu expliquei, eu fiz uma matéria explicando o procedimento, o que era, como que eles faziam, tudinho. Então, esse reconhecimento de você ver que você fez um conteúdo que ajudou alguém, que repercutiu de forma positiva, que a pessoa veio e falou para você, olha, muito obrigada por ter mostrado o meu esporte dessa forma. Isso não tem preço, isso não tem preço, não tem patrocínio que pague a realização. Quando eu vi um cadeirante falar para mim, eu vim fazer rugby de cadeira de rodas, porque eu vi uma matéria no Sport Time, eu queria saber como era e estou aqui, entendeu? Isso não tem preço, sabe? Então não tem patrocínio que pague a realização de você poder fazer um conteúdo que alguém vai ver e vai se identificar e vai ficar feliz de ter assistido aquilo, né? Então, e vai reproduzir aquilo. Eu acho que esse é o maior valor que eu encontro nessa atividade, né? Contagia, né? Com toda certeza acaba contagiando. Eu concordo com a Carla para acrescentar, acho que a maior glória é ser jornalista, né? Eu sou muito realizada com a minha profissão, muito feliz mesmo. É envolvente e dentro do que a Carla falou, também na faculdade eu escutei isso, que o jornalismo ele pode transformar o mundo se ele quiser, com uma matéria, pode transformar uma vida.
E quando ela fala aí das pessoas que procuram, acontece muito também de eu escutar a atleta dizer, poxa, obrigada por causa daquela tua matéria lá, me deram uma chance, o fulano me ligou. E aí é muito bom, porque você se envolve na história e você transforma, às vezes, a vida de alguém que você nem sabe. E você vai acumulando muita coisa. Esses dias aqui em Manaus, aconteceu uma situação com os clubes e eu fiquei 1 mês e meio no pé cobrando, né, as autoridades sobre essa questão. E aí, enfim, veio a resposta ontem, né, que foi um anúncio de patrocínio, algo que, diferente de muitos lugares, aqui não há apoio do governo e prefeitura no campeonato local. Os clubes são custeados por si mesmo e pelos patrocinadores. Então, esse ano de exame de Covid, teve clube que arcou mesmo do próprio bolso, enfim. E aí eu fiquei 1 mês e meio no pé do governo. E aí, cadê esse dinheiro, cadê esse dinheiro? E ontem veio a resposta. Aí um jogador de fora, tá até no Nordeste, falou: Larissa, obrigada, porque eu sou pai, eu preciso, enfim, arcar com a minha família, eu tô parado. E você não desistiu, né, da gente, mesmo com todas as atribulações, e é um dinheiro que vai vir bem vindo. Então você faz parte disso e tal. Eu falei, não, imagina, isso é só meu trabalho. Ele falou, mas que você entenda a importância do seu trabalho. Então acho que é muito isso, a gente fazer com tanto amor e dedicação, e aí quando vem esse reconhecimento parece que dá um baque, parece que diz assim, nossa, a gente está no caminho certo. Acho que esse reconhecimento e essa graça de você ser jornalista e ser feliz com a sua escolha. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Vocês viram parceiros do esporte, porque é quase um jornalismo investigativo, né? Que cutuca, né? Que revela, né, o que está errado, estimula a coisa a ser correta também, né? Com certeza. Isso é muito bom para essa visão da profissão, né? É verdade. Gente, tá muito. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês que estavam aqui, acho que vale muito a pena, para vocês entenderem essas relações. Existe relação ou melhor, como é essa relação do jornalista com o técnico, isto é, comissão técnica e os atletas de uma equipe? Existe uma relação? Os atletas, desculpa, perdi a tua pergunta. Existe uma relação, então, do jornalista com o técnico e ou atletas de uma equipe? Olha, eu acho que, como eu não, diferente da Larissa, que trabalha com uma modalidade e está dentro de um estado, então ela é mais focada, eu acredito, né, que ela tem uma relação mais próxima com essas pessoas. Eu tive contato com muita gente, com muitos esportes, com muitos técnicos, muitos atletas de diferentes segmentos, né? Mas eu acho que a relação principal é quando você sente que eles precisam de você, você é útil para eles, entende? É necessário mostrar. Então, essa relação é um pouco de cumplicidade. Muitas vezes eles me pediam, Carla, vai ter um campeonato, você pode vir para gravar com a gente e tal. Os atletas também, nessa coisa de querer contar o que eles estão fazendo, de, Carla, quando é que você vai fazer um jogo de tênis, por exemplo, né, que eu vou estar lá, se você puder falar comigo. Então acaba criando uma amizade mesmo. Eu fiz muitos amigos no esporte. A minha rede de relacionamento tem muito atleta, são pessoas que eu acabei criando um vínculo mesmo de amizade, né? Com equipes técnicas e também com atletas. Então, a amizade gerou amizade ali, acho que foi o fruto principal. Aqui no meu caso, quando eu comecei a cobrir futebol em 2012, a Arena da Amazônia estava em reforma para a Copa do Mundo. Na verdade, o antigo Vivaldão foi demolido e o esporte ele funcionava num campo de uma área de indústria, né? O pessoal do Polo Industrial de Manaus aqui, da Zona Franca, eles têm uma área que eles podem jogar bola. Então, literalmente, o campeonato acontecia no meio recreativo dos funcionários do Distrito Industrial. E em 2012, quando eu ia para o estádio, era só eu de mulher lá. Eu não fui a primeira mulher, porque, enfim, o futebol existia antes de mim, né? Então, existia. Mas eu era uma das únicas mulheres de lá. Então, assim, eu criei um vínculo muito grande, porque eu tive a questão da cumplicidade que a Carla que falou agora,
Eu já fui ter por agora, porque eu comecei a ter um nome. Lá atrás, não. Lá atrás ninguém sabia quem é. Na verdade, eu queria saber quem era essa menina o que ela estava fazendo aqui, que era a única do estádio. E aí eu criei esse vínculo de amizade com um técnico específico, que é o Aderbal Holanda. E eu lembro que quando ele me vê, ele dizia, menina, vem cá, não faz essa pergunta, faz assim, assim, assim. Então ele foi me ensinando muita coisa do futebol. E como eu era uma das únicas mulheres do estádio, criou-se muito esse vínculo. Eu criei vínculo com fotógrafo, com treinador, com jogador, também. Porque meio que eles queriam me ajudar mesmo a entrar nesse mercado. E eles me blindaram de muita coisa. Então hoje, passados esses 9 anos, eu sou muito amiga do Aderbal. Ele tem 74 anos, ele é o maior treinador do estado do Amazonas, apesar de não ser amazonense, né? Ele é lá do Sudeste, uma cidade lá de Goiás, esqueci o nome. E aí, ele tá há 40 anos aqui. Então, hoje ele é meu amigo, hoje ele me liga, ele vai lá no trabalho, ele conversa sobre a vida pessoal dele. Tem muito atleta daqui de Manaus, que tá fora daqui de Manaus agora, é meu amigo. Eu vou para aniversário, eu falo com mãe, com pai. Então, vira uma cumplicidade. Obviamente que tem aqueles atletas que a gente tem respeito, mas não tem intimidade. A gente não sabe um da vida do outro. Mas, às vezes, o outro ele procura. Tô precisando da tua ajuda, hein? Vai ter um campeonato, a Copa do Gil, será que tu me ajuda? Claro, ajuda e tal. Aí tem os que a gente é mais próximo. Então, eu acredito sim que tem essa relação, não só no esporte. Eu acho que o jornalista, diante das histórias que ele tem que contar, seja da editoria que ele estiver, ele cria esse vínculo, né? Eu tenho muitas histórias antes do esporte, de matérias que eu fiz, de cidades. Eu lá na rádio, por exemplo, eu ganho presente direto, porque a dona Conceição liga que o poste está para cair na casa dela. Aí eu, não, dona Conceição, vou mandar a empresa aí. Eu ligo, dou para a empresa vai no outro dia. Eu cansei de ganhar de vovozinha toalha bordada, cansei de ganhar feirante, queijo, fruta, por fazer o meu trabalho. É uma coisa tão simples pra gente. E aí eu vou já por esse outro lado do vínculo. Eu trabalho em rádio há 10 anos. E é muito comum eu estar no posto de gasolina, já fui no posto de gasolina sem crachá, sem nada, a pessoa reconhecer minha voz e dizer, Larissa, amanhã eu vou te ver no jornal, eu te ouvi no jornal. Aí eu, como que me reconhecer? Mas é porque muitas vezes a gente esquece que está falando para sabe Deus quantas pessoas. Como ele não está vendo, ele vai gravar nossa voz. Então, para mim, e é muito comum, é muito, eu vi no Uber o cara reconhecer a voz, reconhecer o crachá. E eles se sentem íntimos, falam da vida deles pra gente. E aí ficam falando, olha, amanhã fala pro seu Edson que aquilo aconteceu na rua tal, não sei o quê. Aí eu fico olhando, porque a gente meio que quer estar no anonimato. O jornalista tá atrás da notícia, né? A gente não quer aparecer com a notícia. Mas eles vêm nessa volta realmente levando a gente. Por isso que eu digo que a Carla falou que ela entrou no rádio e não quis mais sair. Rádio é uma cachaça eterna, que eu digo. E aqui eu tenho uma frase que eu sempre falo. A gente não se conhece, mas eu estou com você todos os dias. Eu sempre falo isso no ar. Porque tem muita gente que me ouve em vários lugares, em vários momentos. E então cria-se esse vínculo, sabe? Eu acho que a profissão que a gente tem é meio que de monitorar, acompanhar e ir com as histórias. Elas levam a gente, as histórias, mas a gente tem muito amigo, sim, com toda certeza. Bacana. E sabe que você contou essa história e me fez lembrar da história da minha família, porque a minha mãe foi durante mais de 20 anos radialista no Rio de Janeiro. Ela foi pioneira na década de 81, 82, né? Ela estava falando grosso com os homens para conseguir espaço lá dentro. Então, foi muito bacana. Depois ela veio para pro Paraná, foi em Paranaguá e depois em Curitiba. Então, eu lembro de muitas histórias dela do vínculo com os fãs, né, os ouvintes, né, e a conexão que tinha os presentes. Você foi falando, eu fui lembrando dessa conexão, das amizades que ficaram muito tempo depois também. E é legal. Gente, a conversa tá boa, eu vou indo para a parte final. Tem 2 pontos ainda principais, mas antes eu tenho que fazer um anúncio aqui também para vocês. Como sempre, já agradeço aqui a participação das duas, fantástica, né? A conversa vai fluindo gostoso, né? Vai indo que o tempo passa e a gente nem percebe. Pessoal interagindo bastante, agradeço a todos. Lembrando, live, terça-feira que vem às 20h30.
falei do Rio de Janeiro agora, né? Inclusive está confirmada a nutrição esportiva, já temos confirmada uma nutricionista do Rio de Janeiro, outra de Florianópolis, e tem um colega aqui de Curitiba que está para confirmar já. Logo, logo a gente vai estar anunciando aí, falando sobre nutrição esportiva, né? Na alta performance, né? Uma é nutricionista de um grande time de futebol aí também, então vai ser uma live muito bacana, uma live focada na saúde. E voltando à nossa live aqui, eu queria pedir, então, para que vocês possam estar dando, cada uma, 2 dicas. Uma dica para os seus colegas da área e outra para os atletas. Quais dicas vocês poderiam dar? Bom, para os meus colegas, o que eu diria é não desistam nunca, estudem sempre, aquilo que eu já falei aqui, né? E deixem a curiosidade crescer dentro de vocês, porque a curiosidade te leva. Eu sempre fui muito curiosa, eu chegava nos eventos de esportes que eu não conhecia. Gente, eu alugava todo mundo, eu quero saber como é que é, o que que faz, como que é a regra do jogo, como é que, né? Então, para os meus colegas, eu acho que não desistir nunca, ser curioso e estudar muito, porque é isso que vai para frente, né? Leva a gente para frente. Para os atletas, o que eu diria não tenham medo, falem, apareçam. Eu acho que quando você tem a possibilidade de estar em frente a um meio de comunicação, isso não é só para o atleta, mas ele é inspiração para outras pessoas que estão assistindo aquilo, que vão ter acesso àquele conteúdo. Então, que os atletas contem suas histórias, falem das suas dificuldades, porque senão parece que atleta não tem dificuldade, que é só o atleta de ponta que sofre, né? Mas todo mundo, em cada nível, tem as suas dificuldades e precisa vencer. E quando você ouve uma história de alguém que venceu, aquilo liga a chavinha e fala, pô, ele fez, eu também vou fazer, eu também vou conseguir. Então, atletas, falem com a imprensa sempre. Eu acho que para os colegas, o que eu posso dizer é para viver intensamente a escolha que eles fizeram. Porque se você viver, se você aceitar aquela sua escolha, elas vão fluir muito mais, porque não vai ter dia que vai ser fácil. A questão da resiliência, né, da persistência, a Carla já citou muito, mas eu acho que para a gente ter essa resiliência, essa persistência, a gente tem que estar inserido realmente no que a gente quer estar. Porque não adianta a gente estar entregue só pela metade, porque isso vai refletir no resultado final do nosso trabalho. E para os atletas, eu acho que o principal é, obviamente, que eles confiem mais, né? Que eles tenham a gente como um canal realmente precursor para ajudá-los na carreira. É claro que, às vezes, por causa de um veículo ou outro, por causa de um colega ou outro, o atleta já generaliza e perde um pouco da confiança, um pouco do respeito que da gente que está fazendo o nosso trabalho. Mas eu acho que, assim como em qualquer lugar, antes de você falar alguma coisa, antes de você confiar alguma coisa, você procura saber mais a respeito daquela pessoa, daquele lugar. Então, que os atletas pensem assim, deixa eu ver se ela merece minha confiança, minha história, e que eles confiem mais, né? Porque a gente está aqui para propagar a história, para inspirar, e que eles usem mais a imagem deles no papel social, porque o esporte ele é um meio habitado por pessoas que estão iniciando realmente ainda o desenvolvimento do que eles vão ser na vida. Então, quando eles desde sempre, desde pequenininho, admiram aquele atleta que é engajado, que respeita, que tem bons exemplos, eu acho que essa educação que a gente tem em casa, a gente tem que ter um pouco de reflexo na rua. Então, se a gente admira nosso pai e nossa mãe, mas fora dali a gente admira um atleta, esse atleta condiz com a nossa criação, com o nosso princípio, a gente já vai ter 100% de educação aí para aquela pessoa. Então, eu sou muito fã de um atleta que entende o papel social, que entende a influência e o impacto que ele tem na vida daquela pessoa. Então, que eles entendam essa importância e joguem o futebol ou façam o esporte que eles têm para fazer, igual a gente aqui, com intensidade, com entrega, porque o resultado final vai ser um só. É fantástico isso, né? O que as duas colocaram traz muita potência para o profissional e mostra a relevância do seu papel na sua exposição
como atleta também, né? Então, para mostrar, sei lá, eu estou pensando numa frase de impacto. Eu sempre gosto de colocar na semana a frase de impacto da live, né? Eu estou pensando nela agora aqui, eu falei, caramba, mas é quase assim, é uma fusão, né? A gente fala sobre jornalismo esportivo, mas jornalismo esportivo, ele tá, basicamente, ele é o esporte também, ele faz parte, ele não é a comissão técnica, ele não é o atleta, mas ele é vamos colocar uma mola propulsora, ou pelo menos uma engrenagem de todo o sistema também para que ele funcione, não é isso? É um envolvimento só, eu né? Acho que a gente acaba fazendo parte daqueles momentos, isso, né? E se você não está ali, quem é que vai contar aquela história? Exato. E assim, a história é lembrada por quem conta, né? Normalmente fala que é o vencedor, né? Não importa como foi, né? Mas é quem conta a história, né? Então, no momento que vocês estão mostrando a história, né? Aí o atleta ele tem que entender que mostre-se, né? O time também ele tem que trazer. A colega minha, Patrícia, que está aí, ela sabe, muitos times chamam ela, né? Olha, vem registrar aqui, vem mostrar o nosso jogo, principalmente porque ocular da história, esporte amador. Exato, tem que mostrar, né? Mostrar, ser lembrado, ser valorizado e aí conseguir captar recursos, é um caminho bem interessante também, né? Gente, adorei, aprendi muito, né? Eu já em outras áreas eu falei, a live, né, é assim, um bate-papo que eu quero ter com os profissionais, né, que a gente abre ao público, né? Porque é justamente isso que proporciona eu poder, inclusive, fazer um trabalho com mais qualidade dos meus atletas, conseguir instruir melhor. Né? Outro dia a gente estava falando sobre a lesão do cruzado, do ligamento cruzado anterior, que foi na semana passada, com o médico do São Paulo Futebol Clube e tudo. Então, aí, por exemplo, outro dia agora eu estava falando com um atleta meu, foi na segunda-feira. Falei, olha, ontem, né? Falei, presta atenção, porque olha só, isso aqui pode ocasionar lesão, tudo. Mas eu estava conversando semana passada na live com o doutor sobre isso. Já né? Aprender, já então, aplicou. assim, com certeza... e com certeza eu vou conseguir trazer com muito mais propriedade também algumas questões que vocês iluminaram. Vocês trouxeram, porque antes a gente fala assim, olha, é importante, veja lá. Não, agora eu vou falar com firmeza. É importante. Vá lá, se exponha, se mostre, chame o profissional, peça ajuda para ele, que a ajuda é mútua, né? Você ajuda com conteúdo, com a situação, e eles vão te ajudar com certeza mostrando o que está sendo e o que está ocorrendo. Né? Eu queria agradecer demais vocês. Eu quero dar só um momento para apontamentos finais de vocês, então, né? Por favor, comentem o que vocês quiserem, falem o que vocês quiserem, esse momento final de vocês. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade, Paulo, foi muito legal. Foi muito bom te conhecer, Larissa, saber do teu trabalho, tão distante de mim. Aqui a gente passa frio, você aí passa calor. Bote calor. Né? Então foi muito legal, parabéns pelo seu trabalho, que você continue assim, né? E cresça cada vez mais. Eu acho que o que fica do jornalismo, da comunicação esportiva, é a gente realmente valorizar o que a gente tem e valorizar o que eles trabalham para conquistar. Porque ninguém conta essa história de graça, né? Você conta porque eles estão fazendo por merecer ali. Então, acho que eu gostaria muito que a imprensa, a grande imprensa, as grandes emissoras de televisão, mostrassem mais essa diversidade de modalidades que existem, né? E é um mundo de pessoas que estão ali buscando seus sonhos, né? Sejam eles consigo mesmo, ou sejam aqueles que estão lá querendo os primeiros lugares e ir para frente. Então, acho que viver do esporte é difícil, tanto para quem pratica quanto para quem faz a cobertura, né? Mas é apaixonante. Então, para quem é do jornalismo, que quer trabalhar com isso, pesquise, vá atrás, corra atrás desse sonho e ajude, porque é necessário. O esporte, ele é transformador, seja ele para quem pratica ou para quem assiste, porque a gente aprende muito quando a gente assiste uma matéria de esporte, né? A gente aprende muito. Então é isso, eu queria mais uma vez agradecer e convidar as pessoas para conhecer o canal TV Sport Time no YouTube. Bom, eu também Perfeito. Obrigado, Carla. Também quero agradecer a Amanda, o Paulo, a Carla. Também foi um prazer, Carla, conhecer um pouco do teu trabalho aí
com esse trabalho independente, né? Imagino que o esforço é dobrado, o trabalho é dobrado. Então, te desejar sucesso. Nem quero falar de resistência e de persistência, porque isso com certeza você já tem. Então, eu posso desejar mais sucesso para o seu trabalho. E pro geral, para quem está acompanhando, né? O esporte, ele é apaixonante. Ele é muito apaixonante. Eu sempre falo que até a história mais triste do esporte, ela consegue impactar numa história de superação, numa história de valor. E o esporte é união, né? O esporte ensina a trabalhar em equipe, o esporte ensina que sonhos devem ser levados em consideração, sejam eles pequenos ou grandes. E eu acho que o esporte, ele ensina muito a gente para a vida mesmo. Nessa questão mesmo de, se você focar no que você quer, você vai conseguir ser campeão. Se você não for campeão, você vai estar entre os campeões, porque você fez parte de uma equipe, fez parte de um trabalho. Então, realmente, fica aqui meu agradecimento, desejar muito sucesso a todos os trabalhos independentes. Eu vi muitas páginas aí interagindo, participando, porque o esporte é essa paixão mesmo. Então, se você não tiver essa entrega, você vai desistir no primeiro comentário negativo que vai ter, porque sempre tem, né? Não interessa onde você estiver fazendo. Você pode entregar um ouro, mas vai ter sempre alguém ali para criticar. Mas é prazeroso, e a frase que eu sempre gosto de dizer, né? A gente tem 10% de alguma coisa que pode ter acontecido errado no nosso dia, no nosso trabalho. Mas 90% é o que a gente vai fazer a respeito daquilo, né? Se a gente vai se entregar, se a gente vai desistir. Então, que as pessoas fiquem com esse 90% e 10%. E que façam desses 90% se entregarem a serem 100%. Então, muito obrigada. E é isso. Futebol é emoção, que é o clube que eu gosto. E o esporte é superação e salvação. Perfeito. Olha, queria agradecer novamente. Carla, Larissa, fantástica live. Adorei. Muito obrigado mesmo. Acho que foi muito bacana. Gente, lembrando, daqui a pouco, né, dando certinho aqui, salvando, vai estar disponível a live no IGTV. Tem muita gente que assiste depois, que porventura não pode no horário, então fica disponível ali. Depois a gente vai deixar disponível também no YouTube, como sempre, né? E lembrando, né, live próxima terça, nutrição esportiva, né? Prestigiem também, né? A gente vai estar falando bastante, tanto sobre qualidade de vida, esporte amador, esporte de alta performance e futebol de campo. Então vai ser bem, também como hoje, né, tentando abranger o máximo do esporte, porque somos apaixonados pelo esporte, né, e essa é a ideia das nossas conversas, das nossas lives. Novamente, as duas, muito obrigado, né, um prazer. Boa noite, até mais. Tchau, Paulo. Grande Obrigada, abraço, boa noite. Tchau, Carla. Boa noite. Tchau, Tchau, Larissa. Tchau. Tchau com Deus. Com Deus. Então.